Produtividade sustentável, quando clareza, organização e presença guiam o tempo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é relevante, eu diria, para todas as pessoas no nosso dia a dia da nossa vida. Como organizar o nosso tempo e conseguirmos ser produtivos dentro de um ambiente em que a organização, a presença e a clareza estão presentes. Vamos lá. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Essa é uma frase do escritor Eckhart Tolle, que é aquele que escreveu, entre outros, um grande best-seller que é O Poder do Agora. E ele fala muito dessa questão da presença. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. E eu já vou chegar lá sobre a administração do tempo, produtividade e organização. Mas antes, a gente precisa falar o seguinte: quem não está presente não consegue nada. Porque se a pessoa nem está, se nem ali ela está, o que ela vai conseguir? A questão da presença, a gente pode abordar um ponto muito importante que muitas pessoas, inclusive, negligenciam, que é o poder da respiração. Então, se você está muito perdido, se a sua vida está, assim, extremamente desorganizada, você começa por onde? Você pode se fazer a seguinte pergunta: se eu não sei por onde começar, eu começo pelo corpo. É só você imaginar uma pessoa perdida na floresta e ela precisa achar um caminho de saída dali. Qual é a primeira pergunta que ela deveria se fazer? Onde estou? Onde eu estou agora? Qual é o meu ponto de partida? E aqui, no nosso tema de hoje, o que a gente traz? Eu trago aqui para você o poder de respirar. Muitas pessoas, o que elas fazem? Ah, lá vem ela de novo falar de respiração. Ah, não, vamos para algo que importa mais. Gente, pensa comigo, um ser humano aguenta ficar vivo dias sem comer, né? Tem até estudos aí que comprovam quantos dias uma pessoa ainda consegue ficar viva sem comer nada, sem beber algum líquido, ainda assim consegue. Agora, experimente ficar sem respirar. Sem respirar é questão de minutos e a vida acaba. De tão essencial que é a respiração. E porque ela é tão disponível, tão gratuita, às vezes, aliás, muitas vezes na vida, o que a gente faz? A gente não valoriza. Então, a respiração é uma ferramenta extremamente potente para te trazer para a presença. Um exercício muito simples de 2 minutos para você fazer pode ser uma respiração simplesmente de inalar e exalar e escanear mentalmente o seu corpo. Você consegue fazer isso às vezes em segundos ou em minutos. Uma respiração, inspiração e expiração. Uma já traz a gente para um ambiente, inclusive, mais calmo, uma sensação e um poder de presença bem forte. Se você vai respirando no seu próprio corpo, você fica muito mais presente. Mas como assim, Milena, respirando no seu próprio corpo? Escaneando na mente os meus pés, as minhas pernas, quadril, barriga, órgãos internos, peito, garganta, cabeça. Alguns minutos numa conversa, se você está muito nervoso, nervosa, você se retirar por 1 minuto, espera que eu preciso fazer 3 respirações. Você não precisa nem de informar isso, é só você fazer. Você não precisa de informar para outra pessoa, você sai e respira e volta. Então, já vamos começar por aí. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Usando aí o poder, inclusive, da respiração. Vamos lá. A gente vai analisar agora o contexto atual, com 4 itens apenas que eu selecionei aqui, onde nós estamos, ok? Porque é difícil nos organizarmos. Por que é difícil? Por que a gente tem tanta dificuldade de ter aquela vida tão organizada e a gente acaba se envolvendo aí num ambiente bem bagunçado? O primeiro ponto
que eu trago aqui, ó, é muitas tarefas e baixa concentração. A gente acredita, erroneamente, que se a gente começar a realizar várias tarefas de uma só vez, que a gente vai ganhar tempo. Só que é justamente o contrário. Quando a gente começa a realizar uma tarefa, eu estou falando com você e falo, só um minutinho, só vou responder uma mensagem aqui. Ai, deixa eu escrever um pouco desse relatório que eu tenho que escrever aqui. Eu levanto e vou atender alguém. E junto aquilo tudo, de uma só vez, eu não consigo concentrar em nada e ficar inteira em nada. Então, esse seria um primeiro aspecto de dificuldade de organização. A gente só vai acumulando mais e não consegue entrar, concentrar ali em nada. Um segundo ponto, isso aqui é uma pesquisa feita, realizada pela Universidade de Harvard, até inclusive num estudo que teve sobre felicidade. É um dos estudos mais longos que já fizeram, mais longos no sentido de que eles pegaram pessoas e foram acompanhando elas no decorrer da vida. Então, desde a adolescência, e hoje eles acompanham esse pessoal aí na fase da terceira idade já, de adulto, alguns idosos, inclusive, como para estudar a felicidade. E aí tem vários questionários, várias análises que foram feitas de modo de vida e para chegarem a conclusões fantásticas. Então, essa pesquisa, entre outros, ela constatou o quê? Que 47% do nosso tempo, aqui, ó, a gente passa divagando, como se fôssemos verdadeiros zumbis. Presta atenção, hein? E 47% é quase a metade do nosso tempo que a gente passa. Um terceiro ponto sobre o nosso contexto atual é o ping-pong mental. Como assim, Milena, esse ping-pong mental? Ó, agora, eu falando aqui com você, com certeza a sua bolinha do ping-pong mental já voltou em vários pensamentos. É isso ou não é isso que acontece com você? E um quarto ponto para a gente destacar aqui é a questão da famosa dopamina. A dopamina, essa substância que a gente precisa dela, sim, ela é responsável pela sensação de prazer no nosso corpo, no nosso ser. E eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre a gangorra da dopamina. O que é, Milena, essa gangorra da dopamina? Basicamente, o que acontece? Quanto mais prazer a gente vai sentindo, maior, vamos gerando mais dopamina para nós. Imagine aqui uma gangorra nessa caneta. Então, eu vou gerando prazer para mim mesma, por exemplo, usando as redes sociais, que hoje em dia aí é o maior vilão, o que rouba muito a nossa energia. Existe um lado muito positivo da internet, da comunicação, da possibilidade, da divulgação de informações, inúmeros pontos positivos. Porém, é necessário que estejamos muito atentos a que isso não se volte contra nós. Por que você acha que os vídeos eles são tão curtinhos? Porque você tem uma sensação de prazer causada pelo aumento da dopamina num vídeo curtinho. A hora que acaba ele, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Você vai querendo sempre aumentar a sua sensação de prazer. É como quando você vai à academia e você começa levantando 5 quilos. Aí você fica malhando com 5 quilos. Com o passar do tempo, 5 quilos já não faz diferença para você. Você aumenta para 6. Depois 6 também não. E você aumenta para 7. E por aí vai. E o que acontece? Quando você coloca aquele prazer, vamos imaginar um celular aí, que é o exemplo mais comum, né, para todos, e viciante. Você tira aquela sensação de prazer de você de uma só vez e coloca o celular ali em cima, o que acontece com a taxa de dopamina que estava alta? Ela começa a baixar, como se fosse uma gangorra. E o que sobe aqui do outro lado é a abstinência, é a falta, a sensação de falta. Então, quando a dopamina desce, o prazer diminui, a falta sobe. Quando você sente falta, você quer mais dopamina para você ter mais sensação de prazer. Só que a primeira dosagem era aqui. Agora a primeira já não é suficiente, você precisa de mais. E a falta vai ficando aqui. De repente, você tenta parar. A hora que você para, a falta vai lá para cima de uma vez. A sensação de falta, você não aguenta lidar com a sensação de falta, você quer mais prazer, você quer mais geração de dopamina. E aí, se você não tomar cuidado, você é pego nessa roda
de crescimento infinita. Então, atenção, esses são 4 pontos essenciais aqui para a gente entender o nosso contexto e a nossa dificuldade de nos organizarmos. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a felicidade. O que a administração do tempo tem a ver com felicidade? Existem 4 pilares, 4 pilares principais para a construção da felicidade, ok? Não, aqui a gente não tem a visão que a gente vai esperar a felicidade cair do céu. A felicidade é construída processualmente, ok? Por quê? Porque se a gente for olhar até por um lado mais profundo aí da vida, a vida é completa quando ela abarca o todo, né? Inclusive o sofrimento, a tristeza, a alegria, o prazer, a carência, a falta, a sensação de pertencimento, o todo. A gente vai olhar desse lado de um ponto mais profundo. E dentro desse contexto total, a gente vai analisar aqui de forma mais objetiva 4 pilares de construção da felicidade na nossa vida. O primeiro aqui, o autoconhecimento. Porque quem não se conhece, é complexo demais você conseguir algo, né? Verdadeiramente que faz sintonia com o seu ser. Então, o poder do autoconhecimento. Você saber o que você gosta, o que você não gosta, quem é você, o que te irrita, onde estão seus pontos fracos, onde estão seus pontos fortes. É algo processual para a vida. A autorresponsabilidade, o segundo aqui. Por que autorresponsabilidade? Porque se a gente não tiver a autorresponsabilidade e assumir um papel, nós iremos sempre achar que a solução ou a não solução é culpa do outro. Quando eu penso que algo que aconteceu comigo de ruim é culpa do outro, eu me coloco numa posição de vítima, de vitimização de mim mesma. Ah, mas a minha vida é assim, X e Y, por causa de fulano, por causa da situação X, por causa da situação Y. E aqui eu não estou falando que a gente não tenha que olhar para o entorno, para as questões sociais, e ter noção do mundo em que a gente habita, não é isso. Eu estou olhando sob a perspectiva minha, de busca de felicidade, de momentos bons, de conseguir fazer valer essa oportunidade chamada vida. Então, quando eu saio dessa posição de vítima, eu adquiro força. Aliás, somente quando eu saio da posição de vítima. Se eu achar que tudo é culpa de algo que não envolve a mim, tudo, eu vou ter muito pouco poder de ação. E aqui, novamente, eu não estou falando que eu não posso entender a realidade e o que acontece. Mas o que acontece na minha vida particular, eu fazer a pergunta para mim mesma, dentro desse processo de crescimento, evolução, autoconhecimento, qual é a minha responsabilidade naquilo? O terceiro ponto aqui, a intenção. Eu ter a intenção, eu saber o que eu quero, eu tenho a intenção disso. E o quarto, que é onde eu quero chegar, é a questão da disciplina, que é onde eu quero aprofundar um pouco aqui com vocês. E a disciplina, eu tenho algo muito interessante para falar. Eu já vou chegar nela. Antes disso, eu quero fazer um paralelo sobre ordem e bem-estar. E aqui, quando eu falo de ordem, eu não estou falando de autoritarismo. Eu estou falando de ordem, o oposto da bagunça. Um ambiente organizado. É isso que eu estou falando. Nós não estamos falando aqui de uma ordem autoritária. Não, nós estamos falando de uma organização. Então, o primeiro ponto aqui, ó, numa vertente mais espiritual, a ordem vem antes do amor. E aqui a gente poderia aprofundar aí nessa vertente mais espiritual, mas bem rapidamente para vocês compreenderem, vamos imaginar uma situação bem pontual em que uma pessoa é apaixonada por outra, até uma situação um pouco trágica, e esse amor não é correspondido, ok? Ele não é correspondido. Então A fala para B, eu te amo muito, te amo com todo o meu ser, mas B não ama A. Então A fala, então eu me mato. Olha isso. Tem amor desse A? Tem amor. Só que é um amor em desordem, um amor desequilibrado, um amor sem organização. E esse amor, ele até mata. Olha que visão, hein?
o que a gente está falando aqui? Nessa visão até mais espiritualizada, a ordem vem primeiro, para as coisas estarem em seus devidos lugares, as pessoas, os sistemas, o funcionamento, para que só assim o amor possa fluir, possa navegar ali dentro, ok? De maneira harmoniosa, a vida possa fluir e a gente possa evoluir. Ainda sobre organização, a organização proporciona leveza e bem-estar. Essa é uma vertente muito prática e só assim a gente vai chegar na produtividade que a gente quer. Essa questão da organização proporcionar leveza e bem-estar, a gente pode pegar um exemplo assim de casa. Por exemplo, você chega em casa, sua casa está totalmente bagunçada, tem louça suja na pia, tem brinquedo espalhado, tem roupa suja amontoada, realmente uma bagunça, coisas fora do lugar, a chance de sair uma briga, um desentendimento, algo que vá afetar ali as relações naquele ambiente, a chance disso acontecer num ambiente desorganizado eu diria aí, na minha porcentagem, uns 70% maior do que você chegar num ambiente e tá tudo organizado, cada coisa no seu lugar, um ambiente limpo. Então, traga essa consciência para a sua vida. Às vezes, a gente em 3 minutos, mesmo que você esteja assim morrendo de pressa, em 3 minutos você consegue ajeitar ali, pegar aquelas roupas sujas, colocar dentro de um cesto, varrer um pouquinho o chão da sala, organizar a louça suja na pia sem lavar. A princípio, você só empilha os pratos, coloca os copos de um lado e todos os talheres numa posição só. Você já vai ter um ambiente em 2, 3, 5 minutos mais organizado. Isso por si só já vai te gerar muita leveza e bem-estar. Vamos lá. Disciplina, quando eu falo da disciplina, voltando lá aqui, ó, que um dos pilares de construção da felicidade é a disciplina. Disciplina não é rigidez e nem autoritarismo. Disciplina é clareza. Rotina bem pensada é liberdade. Existe até a música, né, do Legião Urbana. Disciplina é liberdade. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma vida organizada e você, entre aspas, perde, e na verdade o que você está fazendo é dedica alguns minutos para organizar o básico da sua vida, o seu ambiente, os seus horários, as suas coisas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a possibilidade de você sentir a verdadeira liberdade é muito maior. Essa questão que às vezes a gente associa a liberdade com eu poder fazer o que eu quiser, solto por aí, isso para virar caos, bagunça e eu me perder, é muito fácil, é um fio de cabelo. A disciplina, ela é a base para você se sentir verdadeiramente livre. E eu repito aqui, é uma disciplina de organização, nada imposto, tão rígido que não pode ter um pouquinho de flexibilidade. Ok? É uma disciplina harmoniosa e ela bem pensada, bem feita, ela vai te gerar a liberdade. Caminhando no intuito de trabalhar a questão do tempo disponível para que você tenha mais produtividade e ainda leveza, eu deixo aqui a pergunta para vocês. Quais são as suas prioridades? E apresento aqui a matriz de Eisenhower, né? Que ela é o quê? Basicamente, 4 pontos para você categorizar as suas tarefas, aquilo que você tem que fazer. Então, aqui, ó, do menos importante para o mais importante, do menos urgente para o mais urgente. O que está aqui, ó, que não é muito importante e não é urgente, você elimina. Isso não é importante, não é urgente, eu não vou fazer agora. Ok? Aqui, algo que tem muita importância, mas não é urgente. É importante que eu faça X, mas não é urgente. Eu vou agendar. Algo que é urgente, tem muita urgência, mas não é importante. Alguém pode executar isso por mim. Eu vou delegar. É urgente, mas não é importante. Então faz isso para mim. E aqui você vai colocar o que você realmente tem que fazer naquele momento. De mais importante e mais urgente. O que é importante é urgente. Faça agora. Então, já entenda sobre isso, tome consciência dessa informação. Tomando consciência dessa informação, a gente vai trabalhar agora na questão da
organização do nosso tempo para que a gente tenha mais produtividade, sempre com clareza e presença. Então, agora a gente vai falar aqui 3 pontos importantes, como se fossem mesmo os passos importantes para você organizar o seu tempo, tanto a organização diária, quanto semanal, quanto mensal, semestral, anual. A gente vai começar aqui passo a passo, por dia e por semana. Então, o primeiro ponto, considerando todo esse contexto que a gente viu, é o quê? Você ter clareza da sua realidade. Então, quais são os compromissos fixos que você tem da sua vida pessoal? O que para você é inegociável? Isso aqui pode entrar, inclusive, valores. Opa, peraí, aqui, lembra? Clareza. Compromissos fixos da vida pessoal, os seus inegociáveis, inclusive valores que você tem na sua vida. É valor para mim, eu vou dar um exemplo um pouquinho fora assim, dentro da família. A verdade é um valor. Então, mentir não é aceitável. Isso é inegociável, você deixar aquilo claro, ok? Então, estou falando aqui de ter claro para você. Por quê? Porque se não for claro que a verdade é um valor inegociável nesta família, o que acontece que pode te levar à bagunça? Uma pessoa fala uma mentira, é aceito um dia, afinal era uma mentirinha, tudo bem. Aquilo vai crescendo. Ah, fulano falou, meu pai falou, então quer dizer que eu também posso falar. Aí vem um filho e fala uma mentira. Aí o irmão vê e fala, ah, ele mentiu. Ah, então também vou mentir aqui. E aí mente em algo totalmente fora de cabimento, que não pode. Que tá fora do bom senso. O que acontece? Não ficou claro naquela família que a verdade era um valor, não tinha clareza quanto a isso. Fica muito mais difícil de você organizar, até na criação de filhos, inclusive, né? Na sua vida pessoal. Então, você saber o que é inegociável. É inegociável para você cuidar da sua saúde? É inegociável para você beber 2 litros de água por dia? Se você não tiver isso claro, você fica trabalhando um dia inteiro e não bebe água. Saúde, alimentação, família, atividades profissionais, ter clareza. Então, não, eu tenho que fazer 1 hora de atividade física todos os dias da minha vida. Isso é claro, é inegociável. Então, é claro para mim, eu vou conseguir colocar na minha rotina. Porque, se não for claro, não sei, é nebuloso, um dia sim, um dia pode, um dia não pode, é uma bagunça que só, você não vai conseguir se organizar. Vamos para o segundo. Segundo passo aqui na organização do nosso tempo, lista de coisas a fazer. Você vai fazer, é o poder da lista. Em inglês eles chamam de to-do list, que é lista de coisas a fazer. To do é o verbo fazer, o verbo do, que é fazer, no infinitivo, né? Então a to-do list, a gente olha e vê muito na internet isso. Então, primeiro listar mesmo, uma lista, numa visão semanal, o que você tem que fazer, e numa visão diária. Hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. O poder da to-do list. Você vai, depois que você listar, você pode pôr 1, 2, 3 em prioridades, categorizar aquilo ali. Isso aqui é prioridade 1, eu tenho que fazer primeiro. Ou às vezes também tem a questão de coisas rapidinhas, é outra técnica, né? Por exemplo, escrever algo na agenda. Eu fui convidada para um aniversário, o aniversário é sábado, para eu não esquecer, eu vou demorar 2 segundos, eu vou colocar lá, sábado, dia tal, aniversário da Paula. Aperto. Pronto, coloquei na agenda, não demorei menos de 1 minuto, já está feito aquilo ali, eu não vou esquecer. Por exemplo, o que é inegociável, flexível e aquilo que eu posso delegar. Para depois, finalmente, você chegar em um ponto no qual você necessariamente precisa definir, ainda mais se você for autônomo, autônoma. Você não tem um horário para cumprir do seu trabalho, é você que faz o seu horário. Se você não fizer, e também na família, na sua vida pessoal, se você não determinar os blocos de tempo, é isso que eu quero chegar, ó, os blocos de tempo nos quais você vai colocar e preencher mesmo ali que você vai fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa, a chance de você se perder é gigantesca, ok? Dentro desses blocos de tempo, o que eu quero falar para vocês? Essa questão aqui, segunda-feira já é jogo. O que é isso, Milena? Como assim segunda-feira já é jogo? Imagina que a gente vai participar, somos um time, vamos participar de um campeonato de vôlei e o jogo é segunda, 8 horas da manhã.
Segunda, não dá tempo de ensaiar a jogada, não dá tempo de treinar, não dá tempo de procurar cadê minha joelheira, o meu uniforme para eu jogar. Por quê? Porque segunda é jogo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar antes, deixar determinado antes. Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Que dia que eu vou fazer? Que hora que eu vou fazer? Antes. Então, pegando num dia, numa semana mais comum, considerando a segunda-feira já é jogo, domingo à noite eu tenho que tirar um tempinho para o meu planejamento. Se eu deixar para começar a segunda, eu vou perder uma manhã ali planejando, ok? Eu tenho que estar consciente disso. Escrever antes, ok? E preparar para o jogo. E lembrando sobre a construção de hábitos. Por quê? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque um hábito não é algo que eu vi uma palestra hoje e amanhã eu já estou executando e já levei a nota 100. Estou assim, ó, fantástica naquele hábito. Eu nunca bebi água na vida, não bebia 3 copos por dia. Hoje eu entendi que eu preciso beber 2 litros de água por dia, então amanhã eu já estou conseguindo cumprir. Às vezes demora, pode ser que demore. Essa construção de hábitos, ela é processual, mas ela é possível. Eu resolvo deixar o meu celular desligado a partir das 21 horas, a partir das 20 horas. Eu quero adquirir esse hábito durante a semana. O meu celular vai dormir em cima do armário da sala. Eu não levo o celular para o quarto. Por quê? Porque isso é um valor, é inegociável na minha família, já está claro. Estou dando um exemplo para vocês. E eu já consegui construir isso como um hábito. Eu deixo lá. Ainda assim, a gente escorrega. Quando tudo é claro, a gente já tem um hábito, mesmo assim, tem hora que precisa de uma chamada, uma retomada, uma colocada no trilho novamente. Isso faz parte da vida, ok? A gente precisa também ter essa flexibilidade para isso. Só que quando eu tenho clareza sobre isso, eu sei que é inegociável, tá determinado e eu construí o hábito, das 9 horas da noite eu coloco meu celular lá e não ligo mais, só no outro dia, isso começa a fazer parte da minha rotina, ok? Então, é isso aqui. E, fechando aqui a nossa conversa de hoje sobre efetivamente a organização do tempo, eu coloco aqui para vocês 2 exemplos de blocos de tempo dentro de uma distribuição semanal da sua vida, segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você pode colocar. E esses blocos de tempo, você coloca da hora que você começa até a hora que você termina. Inclusive, você coloca aí tempos livres. Hora que você vai tomar banho, hora que você vai preparar o seu almoço, a hora que você vai dedicar para algum projeto do seu trabalho. Dentro daquele bloco de tempo do projeto do trabalho, as tarefas que existem ali. Com isso aqui nas mãos, você tem uma ferramenta gigantesca de produtividade, ok? E eu vou ser sincera com você, você ainda vai escorregar. E a gente tem que ter no coração essa flexibilidade de aceitar isso. Uma certa organização e disciplina, com clareza, assumindo a autorresponsabilidade da própria vida, e ainda, no todo, ter uma aceitação e uma flexibilidade para que, caso alguma coisa saia dos trilhos, eu não desespere nem me massacre como ser humano. E aí, o que eu faço se eu não conseguir cumprir? Eu começo de novo. É assim. É bem simples assim. Eu começo de novo. Começo novamente. Ok? E em relação ao tema da nossa palestra de hoje, eu só tenho a agradecer para vocês. Se você tem dificuldade de se organizar, de se planejar, de começar a trabalhar dentro de um contexto no qual exista mais clareza daquilo que você quer, e eu espero que, se isso aconteça com você, esse nosso encontro de hoje possa ter te ajudado a dar pelo menos o primeiro passo, o segundo passo. E depois você me conta as suas conquistas por aqui. Ou, se quiser deixar nos comentários também o que mais te marcou dessa palestra, vai ser uma alegria te ouvir. Eu torço para que você consiga, na sua vida, levar os acontecimentos de maneira harmoniosa, num ambiente organizado, numa sensação de organização, para que você sinta leveza e a sua produtividade real só suba.
Foi uma alegria estar aqui com vocês e até o próximo encontro.